Muito bem, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do Trocando Ideias, esse podcast que chegou para ficar. E é claro, junto comigo, Marcos Dias, está ele, professor Luizinho. Tudo bem, professor? Tudo bem, Max? Olha, como Mais uma nós, vez. mais uma Quarto, vez, hein, já? quarto já, e sempre com pessoas especiais, trocando Trazendo ideias. sempre trocando É ideias com isso aí. pessoas especiais, ilustres, dentro de cada nicho aqui, a gente aprendendo muito, né? Isso Quem é diria, verdade. né? Com esses cabelinhos brancos, estaríamos aprendendo tanto. Em 4 episódios já, a gente já tem aprendido bastante, né? Bastante, né? E a gente vai descobrindo como existem tantas pessoas especiais Exato, que a gente pode ter ao nosso lado aqui, na nossa frente, né? Para dizer a verdade, exato. nossa frente. E aí, faça as Vamos honras fazer as aí. honras? Posso começar hoje? Faz as honras, por Não, vou favor. conversar com ela, né, nossa querida bióloga. Olha só que bacana, hein? É a Nathalie Pereira Duran, 33 anos. Eu sei que não é muito legal falar a idade, né? Não tem Mas ela importância. que com certeza transforma vidas e também o planeta através da sua jornada aí. Uma bióloga paulistana, Isso. que através da educação e da conscientização também transforma vidas e, claro, promove práticas mais sustentáveis. Opa, tá pegando no tranco aqui. Bem-vinda, viu, Nathalie? Obrigada, eu que É isso aí, agradeço. né? E é assim, né, Marcos? A gente bateu um papo antes aqui nos bastidores, né, para conhecer um pouco Dá uma mais. relaxada, né? Uma relaxada, ela se soltou, já está bem solta aqui para falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, né? Começa falando um pouquinho, né, como da sua família, né? Como nós estávamos conversando aqui antes de começar. Uma mini biografia, né? Vamos dizer assim. Isso, Quiser falar com o nosso exatamente. público aí, ó, seus alunos, né? O pessoal que Aliás, está te acompanhando. aproveita para apresentar quem está com a gente aqui no estúdio, fora o Gui, né, que cuida Exato. da gente aí com tanto carinho. Mais uma Quem vez, está com a obrigado. gente? Tem um pessoal aí do coletivo Hip Hop, lá do Imbu, DJ Curtis, né? Marcelo, como professor, e o DPA, Edilson aí, grande produtor, né? Desenvolvendo a cultura do hip hop com a juventude. Depois a gente vai Nossos colocar o IG deles também aqui no Instagram, né? Vender o peixe deles aqui no final também. Com A gente certeza. sempre deixa para o final, né? Porque finalzinho a gente segura a audiência até lá. E, aliás, já batemos até um papo com eles para trazer isso para o Sim, nosso já programa. temos aí. futuros convidados já aqui. Temos, já vai estar com a gente aqui, sentando com a gente aqui. E vocês vão Exato. adorar a conversa deles. Com tenho certeza. Só pelo que a gente teve aqui da prévia, já deu para ter uma ideia. Bacana mesmo. Vamos lá, conta um pouquinho para quem está ali, ó, naquela câmera Conto, ali. conto sim. Não é a câmera da verdade? Eu saio. É, Lembra então, dela? lembro, vamos lá. Conta um Eita. pouquinho. Então, eu vim de pais, né, muito esforçados, né, uma família carente também, né. A minha mãe vem aí de uma mãe batalhadora de 12 filhos, mãe solo, né, São Paulo? São Paulo. Minha avó veio da Bahia, né, Ah, vó é baiana? avó é baiana. Que legal. Então, ela teve 12 irmãos aí que batalharam, hoje estão bem de vidas, né. Caramba. Minha avó criou eles vendendo só Avon. Avon? Avon. Tinha aquele caderno. A galerinha nova acho que nem não vai sabe o que saber, é. mas aquele Não. caderninho que vendia Ah, Avon, revistinha. anotava no próprio caderno lá o Porta a pedido. porta. Porta a Isso. porta, é. Então, a minha mãe, com muito esforço, se formou, né, em administração de empresas, porém não seguiu a área, né? Foi como vendedora, como é a metade da família, né? São vendedores, né? Então, ela vendia carros, né? Que legal. E foi aí que deu uma estrutura, né, para ter a casa que a minha família tem hoje, né? Eu e minha irmã poder estudar, né? Sim. Nós duas somos da área de saúde totalmente diferente dos meus pais, que são na área de vendas, né? Uhum. Meu pai também não chegou a fazer a faculdade, mas se formou no terceiro Fala o ano. nome da sua mãe, do seu pai. E sua irmã que é psicóloga, né? Minha irmã é Ó, quiser uma psicóloga. psicóloga aí, ó. Só falar. Como é que chama a sua irmã? É Fernanda Duran. Ah, Fernanda Duran, hein? Minha mãe é Celina Pereira Duran. Aham. E o meu pai, descendentes aí de espanhol, Luiz Antônio Collado Duran. Luiz, ó, que belo nome, né? Temos um fotógrafo, né? Com bastante expressão aqui com esse sobrenome. É, J.R. Duran. o pessoal fala, né? É. Você é parente dos Duran? É. Duran, Duran. Duran Duran também. É. E aí, como é que foi a trajetória do estudo na escola É, que você está contando pra gente? Os meus pais sempre deram a importância do estudo, né, pra Muito gente. Então, eu fui criada pelos meus avós até os 4 anos, porque minha mãe e meus pais precisavam trabalhar muito, né, como é a realidade de todo mundo. Uhum. E aí, eu fui para uma escola particular integral, Tempo né. integral? Tempo Que hora você integral. entrava lá? Eu saía de madrugada, entrava, acho que era... Meu pai me deixava às 6 e pouco da manhã. Caramba! E ele ia me buscar às 6 horas da noite, né, porque aí de lá ele ia buscar minha mãe. Nossa. Né? Então, com muita luta também para poder pagar a escola, porque eu era pequenininha, acompanhava muito meu pai,
E eu via a reunião que ele tinha. Às vezes pedia prazo maior para a diretora, às vezes a diretora deixava de pagar uma mensalidade, né? Dava aquela pequena bolsa, né? Uhum. Então, eu fui assim até a 4ª série. Até a 4ª série. Isso. Hoje para quem não sabe, é o Fundi 1. É o Fundi. É verdade. Isso, o Fundi 1. Fundamental 1. Aí depois eu fui para uma escola pública, que era referência naquela época, o Maria Petronila em Santa Amaro, né? A minha mãe pegou fila, fazia fila para poder entrar naquela escola. Caramba, você falou que ela ficou de madrugada na fila. Você imagina, hein, Márcio? Ficar de madrugada para querer uma vaga para a filha estudar, hein? O reflexo está aqui, né? Ela ficou de madrugada e, assim, a diretora naquela época, ela via o currículo do aluno, sendo ele vindo de escola particular ou não, se tinha, né, boas notas, né, um bom comportamento social, né? Era quase que um vestibulinho ali para entrar na escola. Com certeza. E aí eu entrei no Maria Petronila e ali eu me formei até o 3º ano. Tá, então você fez até o ensino médio ali. E aí depois, como é que foi essa trajetória até chegar a ser uma bióloga aí de sucesso, que eu considero você uma bióloga de sucesso. E que faz com carinho, viu? Ela faz o negócio com carinho. E é interessante, né? Porque a gente vive você está numa metrópole aqui, né? Extremamente urbana. Como é que foi essa migração, esse interesse aí pela biologia? Né? As coisas da natureza. Eu sempre gostei da natureza, né? Eu era apaixonada por esportes, incrível que pareça, e gostava muito de natação. É mesmo? Né? A princípio eu não era assim muito, eu não queria fazer biologia, eu queria fazer educação física, né? Posso falar um segredo para vocês? Quando eu entrei no Objetivo, eu também queria fazer educação física. Aí me colocaram para ser pedagogo. Quase ali. Então, os caminhos, né, que a gente toma. Então eu gostava muito de esporte, praticava todos os esportes, né? A natação sempre foi minha paixão, porque eu sempre, desde pequena, amava praia, mar, sempre me chamou a atenção, né? Mas aí, indo para o ensino médio, a gente começa a ter biologia. E aí eu comecei a me interessar pelos vertebrados, né? A questão animal, né? E aí eu fiquei entre a educação física e a veterinária. Nossa, surgiu uma terceira opção aí. Aí eu falei, putz, eu não sei, tô aí, né, entre a veterinária, mas eu tinha aquela questão de, infelizmente, né, você às vezes tem que sacrificar um animal. Exato. E eu sou uma manteiga derretida, gente. Eu não consigo, né? E aí eu falei, eu não vou conseguir fazer veterinária por isso e pelo valor. Era uma faculdade, ainda é uma faculdade cara. É verdade. Né? Então era ali seus 1.000 e pouco, R$2.000, dependendo da faculdade, né, para você fazer. Então era uma realidade muito distante para mim, né? E aí um dia eu tava deitada e na TV Cultura eu vi um documentário sobre biólogo marinho. Que legal, olha só. Eu assisti, eu me apaixonei de cara e falei, é isso que eu quero. Só fazendo um adendo, né, professor? Na nossa época tinha o Jacques Cousteau, né? É verdade. Lembra disso? Você voltou agora. Os cabelinhos brancos. Voltou agora. Ele voltou. Um grande ambientalista. Aí, né? E um dos projetos que eu ia falar também, o Projeto Tamar, que eu conheço, o Projeto Tamar lá em Vitória, também. Tem vários lugares. Vários lugares, que é um projeto muito bonito, né? Lindíssimo. Que realmente as pessoas não têm ideia desse tamanho desse projeto. É um projeto lindo. Ele faz a conscientização dos ribeirinhos ali, né? É isso mesmo. Da pesca, né? O ciclo... você tem um período certo para poder pescar. Exatamente. Né? Porque tem um período de desova das fêmeas. E eles acabam ajudando até, né? Não sei se você deve ter essa informação, é claro. De 100 tartarugas, apenas uma chega à idade adulta. Apenas uma. Sim. E você sabe que ela volta para desovar aonde ela nasceu. Aonde ela nasceu. É uma memória de nascimento que ela tem. Que incrível, né? E aí foi a trajetória, vamos lá, senão a gente... Se eu me empolgo aqui. Aí eu falei, bom, é biologia que eu vou fazer. E aí eu fiz cursinho, tinha uma campanha do Ângulo naquela época, que dava bolsa, né, para o pessoal que estudava ali no Maria Petronila. Ali na João Dias, conheço bem o Ângulo da João Dias. Então eu fiz o meu primeiro cursinho, foi uma bomba, porque eu vi coisas que eu não via na sala de aula. Infelizmente, a nossa educação pública já estava degradada naquela época. Infelizmente, né? Então, tomei bomba no primeiro ano. Mas aí eu não desisti, porque o meu sonho era ser pesquisadora, né? E eu sabia que tinha que ser para uma escola, uma universidade pública, né? E aí eu fui fazer o segundo ano. Aí eu passei na segunda fase
Passei não, fui para a segunda fase da USP. Segundo ano você fez onde? Conta pro pessoal onde que você fez aí. Eu fiz no Objetivo da Avenida Santa Amaro, também fiz prova, ganhei bolsa. Legal. Né? Então eu ganhei uma bolsa para fazer. E aí eu... Aproveita o seguinte, manda um abraço para a professora Lu. Um abraço, professora Lu. Vai acompanhar, né? Não sei se a professora Ira ainda tá, que ela dava aula de literatura, né, brasileira. E a Lu era voltada à literatura estrangeira, né? Com certeza ela vai te assistir, com certeza. Ficaram, apesar de não ser da área de humanas, ficou muito na memória. Ficou muito. E aí você foi lá fazer o curso de biologia, né? Aí eu fiz o curso pré-vestibular, fui para a segunda fase, classifiquei para a segunda fase da Unicamp, Caramba. da USP e da Unifesp, né? Boa. Mas aí eu não passei nas duas, da Unifesp até passei, mas era outro curso, eu não fiz para biologia. Porque você tem a questão de ter a segunda opção, quando você tem a questão de ter a segunda opção. E aí eu fui tentar para fora, para outro estado, eu fui tentar para Londrina, o UEL, que era uma grade boa, tinha bastante nome, era bem conceituada, até na questão de pesquisa. E aí eu passei. Porém, eu não ingressei, não continuei, porque eu tive, né, um agravante aí familiar, a minha mãe acabou sendo diagnosticada com câncer. E também, né, meus pais não podiam arcar, né, para eu ficar lá, né? E até eu conhecer o lugar, até eu conseguir um emprego, né? Se adaptar, né? Eu não ia conseguir dar continuidade ao curso. Para você ter um filho estudando fora da sua residência, Sim. é muito alto, né? Muito Você alto. ficar no fora é muito complicado, né? E olha que os custos lá não eram tão altos, porque... É mesmo? Não, e comparando ao que eu fiz uma prova para a Uni Santana, né? Eu fiz uma prova para particular. Você fez também para a Uni Santana? Fiz, Conheço também o porque eu pessoal da queria Uni fazer Santana. biologia marinha lá, né? E em comparação de eu ficar em Santos para Londrina, era muito mais alto do que Londrina, né? Então, aí eu optei para escola particular e fui entre as 3 melhores que, pela minha condição financeira, conseguia, né, ou uma bolsa ou pagar, né? Então, eu escolhi entre São Judas, Unisa e a Unip, na época. Tinha a Unip também? Tinha a Unip. Só que aí a São Judas, naquela época, era longe, o curso era no Brás. É Nina Moca, né? Era Na Rua dos Nina Trilhos. Moca. Eu fiz ali também. Conheço. Eu comecei lá. Ali tem a gráfica oficial também, que fica ali próximo também. Ali Do Senai, né? Não, que é a gráfica oficial que dentro do campo. Não, que é ali naquela região que roda o diário oficial. Isso, coisa. Então, aí eu descartei, porque era longe, né? Aí tinha a São Camilo também, que eu fiz. Só que a São Camilo, a grade era voltada mais para a área da saúde, então não me interessou São muito. Camilo lá perto do Ipiranga? Isso. Tá. E aí fiquei entre a Unip e a Unisa, mas eu não me lembro por que eu não prossegui a Unip. Eu acho que também era uma questão de grade. Tá. E aí a Unisa me chamou mais atenção, por ser um curso antigo, muito antigo, tinha mais de 80 anos o curso, e era voltado mais para a área de botânica e vertebrados. É o que você queria buscar mesmo. Era o que eu sempre quis buscar. Tá. E dentro dessa sua área aí, você deve, com certeza, né, como a gente sempre gosta de salientar aqui, teve muitos percalços, muitas dificuldades. O que você pode destacar nesse momento, dessa transição toda aí? Eu tive 2 problemas, né? Um foi o período da doença da minha mãe, ela passava muito mal. Então, eu virava madrugadas para cuidar dela. Então, às vezes, eu não conseguia acordar cedo para poder ir para aula. Tá. E eu acabei pegando algumas DPs, né? Isso foi em que ano? Isso foi 2012. 2012. Então, tinha matérias que eu até consegui, mas tem matéria que você tem que estar lá, tem que assistir. Participar das aulas práticas, não sei o quê. O curso é de 4 anos, né? Era 4 anos. Era 4 anos. E a outra foi que a faculdade, do nada, perdeu as minhas notas. Oh, meu Deus do céu. Eles perderam as minhas notas, eu perdi a bolsa que eu tinha, né? E perdi tudo. Caramba. E aí, foi um tremendo choque para mim. Eu falei, como assim? Eu fiz todas as matérias, eu tenho as notas, como vocês perderam? E posso falar um negócio que eu falo para os meus alunos? Isso daí, eu acho que no sistema, né? Depende, você tem que sempre... Tira um print, guarda isso, porque para poder, depois até, para não acontecer isso daí. Essa foi a minha salvação. Foi sua salvação? Foi. Então... Tinha algumas matérias, porque eu não tinha todas. Uhum. Então, algumas matérias eu tinha printado
Incrível que pareça, também estava dentro do sistema deles, né? Tá. Então, algumas matérias eu consegui rever isso. E outras eu tive que fazer. Nossa. Então, eu tive que fazer 4 matérias mais a monografia, não era TCC. Nossa, monografia ainda. Era uma monografia naquela E época. você paga, né? Você paga por essa Isso. ADP, você paga, né? Não é barato. Não. Paga bem. Aí Paga bem. eu tinha 3 meses para fazer tudo isso. Caramba. Porque foi uma briga, eu ia lá, brigava com eles, né? E aí eu consegui fazer as matérias, porém não consegui terminar a monografia. Não terminou? Não terminei. E você está contando pra gente aqui que nesse período, bem falado pelo Marcos, a sua mãe acabou falecendo, né? Acabou falecendo. É. Ela não me viu formar, mas... Não aqui, né? Mas lá em cima eu tenho cima certeza que ele está vendo você a todo momento. Assim, teve um momento que marcou muito, né? Que... Até desculpa se eu chorar. Não, Que eu queria trancar a faculdade e ela falou que não. Coisa linda. Que exemplo, hein? Que exemplo. Ela não queria que eu trancasse por causa dela. E eu acho que existe essa troca, né? Professora, a gente fala muito disso aqui, né? Quem é pai ou quem é filho, acho que essa importância da educação, que a gente sempre gosta de destacar aqui no nosso programa, realmente vai ter muito destaque para a educação, porque a gente vê o esforço tanto de quem realmente apoia, né, os pais no caso, e também de quem quer retribuir essa expectativa, né? Muitas vezes a expectativa é até maior dos pais do que do próprio estudante, enfim. Mas existe essa troca, isso que é o grande lance da educação. A gente estava até conversando aqui com os nossos colegas aqui, seus amigos também, sobre isso, na importância da educação em todos os âmbitos, né? Inclusive na capacitação do professor, da boa vontade. A gente vê o decréscimo aí de professores, né? Não se interessando mais em ser professores. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial, um olhar muito atento para essa área, que senão o nosso país tá indo para o limbo. Isso é muito jeito, triste, né? E você sabe que a Nathalie também, posso fazer uma propaganda, é nossa aluna aqui, guerreira, né? E todo momento é o que eu brigo com os alunos. Continue estudando. Sim. Eu não tive um pai que me incentivou a estudar, mas ele percebeu no final da vida dele, antes de fechar os olhos, que o estudo abriu portas para mim. Sim. E eu prometi para o meu pai, sua mãe, parabéns, eu tenho certeza. E ela fez isso sabendo a filha que ela tinha na mão. Então, não continue estudando. Sim. E aí, vamos lá, continuando aí. Então, aí eu consegui, né, apresentar para eles, né, que eles estavam errados, consegui rever tudo isso. Porém, né, eu não conseguia dar continuidade porque eu tinha que terminar a monografia. E aí era a questão, eu tinha que pagar a DP da monografia. E a DP naquela época você pagava o curso inteiro. É isso Ela mesmo. custava, acho que era R$1.000 na época. Eu não tinha dinheiro, né? E tinha banca? Tinha banca? E aí, fora isso, tem a banca. Exato. Tem a banca. A banca era presencial, né? Era presencial. E a banca foi um professor, Marco Carelli, grande professor. Olha né? só. Ele traduziu o livro de um dos grandes botânicos que eu não me lembro aqui para citar. Então, quando eu soube que era ele na banca, eu tremi. Falei, lascou. Agora, para completar, né? Agora a coisa tá complicada aqui. Exato. E não é fácil sentar naquela cadeirinha de frente dos mestres ali, Não. olha. Não, e assim, durante essa caminhada eu tive bastante pessoas que me ajudaram. Eu fiquei mais ou menos... Eu vou falar pra vocês a verdade, eu desacreditei na biologia. Eu não queria mais exercer por conta disso. Caramba, você queria desistir? Queria desistir. Não. Aí, eu sou uma pessoa que eu penso em desistir, mas eu vejo que eu vou. Sim. Sem, né? E aí teve uma pessoa que me ajudou. Ela falou, Nath, eu te ofereço, eu pago pra você. Olha. E você termina. Aliás, um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Sempre tem, né? Os nossos anjos da guarda. Exatamente. Então ela pagou pra mim, né? Me ajudou. Só que aí eu tive um erro na monografia e fui bombada na primeira. Nossa, você foi bombada na Fui primeira? bombada. Caramba. Aí tinha que pagar de novo, né? Caramba. E por algum milagre, né, ali, o valor era baixo. E aí meu pai pôde me ajudar naquela época. Também. O valor ficou mais baixo? Ficou mais baixo. Você podia pagar só a DP e não o curso todo. Caramba. E aí meu pai me ajudou e eu finalizei. Consegui finalizar, apresentei, né? A professora que me orientou, ela também, pela minha luta, né? Ela sabia da minha história, né? Foi uma das professoras que me ajudou na caminhada da minha mãe quando a minha mãe estava doente, né? Que eu faltava. E ela pegou essa monografia que eu falei sobre angiospermas vegetais, né? E a área dela era a geologia. Nossa. Ela falou, Nath, não é minha área, mas eu vou te pegar.
Caramba, abraçou mesmo. Abraçou a minha... E na Você sua monografia agradece. você fez a citação para sua mãe? Fiz a citação da Sabia. minha mãe, fiz a citação para ela, agradeci o coordenador também, que me ajudou nas questões, o Paulo Afonso, né? Não sei se ainda é coordenador da Unisa, mas agradeço ele que também teve toda a paciência e o carinho, né, de me ajudar também. Aí você conseguiu finalmente pegar o seu canudo tão sonhado, É. Tão né? sonhado e E tão lutado. suado, né? Nossa, nunca Eu fui até tão suado. pegando esse gancho aqui, formulei uma perguntinha aqui para você, Uhum. e a gente voltando a falar, né, nessa questão da transformação através da educação. A educação realmente é uma ferramenta poderosíssima para transformar a sociedade, né, o cidadão, formar o cidadão. E você também, né, como o professor já disse aqui, você é tutora da Unip aqui, Isso, tá bom. Exatamente. E você tem a oportunidade, né, de compartilhar aí os seus conhecimentos com os seus alunos. E qual que é a importância que você vê nessa questão da educação ambiental na sua visão para construir esse futuro também, não só dos alunos, mas como, né, esse entendimento do planeta, a necessidade de ter essa educação ambiental? Bom, já começa que a gente é tudo uma coisa só. É, Né? Então eu explico assim, eu acho que a gente está tão no automático, tão envolvido no capitalismo, na É. questão de compra, que a gente não vê que nós somos uma coisa só, Não dá para desassociar. né? Então toda vez que eu falo com meus alunos, eu explico, eu falo para eles que apesar da gente ser, né, o maior da cadeia, nós estamos nos destruindo. Exato. É verdade. Nós somos a única espécie que está se autodestruindo. E é verdade. E a gente se acha tão autossuficiente, mas a gente esquece que a natureza dá o oxigênio, a natureza dá um alimento, Na a água. natureza dá água. Aqui. E nós precisamos dela. É. Sem ela, como é que a gente vai ficar? Ah, vamos produzir oxigênio? Será que vai dar? E será que o que vai ser produzido, o nosso metabolismo vai associar isso? Será? E se a gente ficar sem água? Aliás, é uma coisa que, né, a maior fonte de água natural é no Brasil, É né? o Brasil. É o Brasil, né, O que Brasil. tem essa fonte, né? É. Então, você vê, são coisas que Uhum. nós temos que parar e ter consciência de tudo isso, né? E você, que nem o Marcos perguntou, como é que é esse trabalho com os alunos? Como é a aceitação, de repente, como é que eles vê esse lado, você mostrando para eles esse lado da importância? E você acha que eles estão mais conscientes? As pessoas ainda têm, não, eu estou pensando no meu interesse, vou derrubar essa árvore, vou construir o que eu quero aqui. Enfim, como é que tá aí? O que você vê? Olha, ainda é um trabalho formiguinha. É, né? De verdade, ainda é um trabalho formiguinha. Tem muitos que vê, que associam, né? Mas ainda é um trabalho formiguinha. É, né? Aliás, está acontecendo no nosso interior de São Paulo, né? Você viu quantas Sim, queimadas sim. que está acontecendo? Sim. Tem cidades que você não consegue entrar dentro da cidade Sim. que está acontecendo. É. Isso quem causou? O próprio homem. O próprio homem. Não é Mas a verdade? gente percebe isso até nas mínimas coisas. A gente, né, eu moro assim como professor em condomínio de apartamentos e a gente vê o pessoal não tem o descarte correto do Isso. lixo. É. O próprio síndico, a empresa que cuida, né, do lixo também não tem essa preocupação de orientar. Então é muito falho, né? Sim. Então acho que tem que ser um trabalho de construção, como você falou, de formiguinha mesmo. Né? É. E como é que, aproveitando aqui o gancho do professor, como é que você vê a reação dos alunos? Porque você Então, já tem alunos, né? Sim. É. E São como moços e moças. eu acabei indo para a área acadêmica, né? Nesse todo esse desvio, né? Eu fui para a área acadêmica. Toda aula que eu dou, eu paro e associo. Eu dou essa associação Legal. para eles pensarem, Para né? refletir. Refletir, né? Brinco, uso eles como exemplo, né? Mas eu falo para eles que até no nosso próprio DNA está associado com a natureza. É A gente verdade. se alimenta, né? E tem os aminoácidos que é a construção do nosso DNA e tudo, né? Então eu faço toda essa associação para eles, né? Uhum. Por exemplo, a escola que a gente dava aula, que era o Paulo Chagas, ele tem uma área até que verde ali atrás. Tá. Então eu pegava para eles e falei para eles: vamos para lá para trás. Aí eu falo para eles: o que vocês estão sentindo? No começo eles não, né, não percebem, não tem essa percepção. Mas falo para eles: vocês estão sentindo um ar mais gelado? Uma umidade na hora de respirar? Tô, professora. Então, tá vendo? Quando a gente tá num lugar mais arborizado, a gente tem mais umidade, né? A temperatura é mais amena. Por que vocês adoram ir pra praia? Por que gostam de ir pro sítio? Porque além da gente encontrar paz, né? Uhum. A gente tem os cantos do passarinho, não tem aquele barulho infernal, né? Dos carros, de buzina, nananá. A gente encontra uma qualidade, né? Do ar, né? Da temperatura, você relaxa, né? Então eu começo a trazer essa associação para eles, né?
a horta, a alimentação, né? A gente tem uma matéria que fala sobre os agrotóxicos, então eu explico para eles o porquê que a agricultura cresceu tanto, né? Que foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama aí da agricultura verde, né? Certo. E por que que o ser humano hoje usa o agrotóxico? Eu falei, vocês já se perguntaram por que que vocês se alimentam de produtos tóxicos? Não, né? Ninguém. Não, porque tá no mecanismo. Mas utilizou isso porque precisava de uma aceleração na alimentação. Mas não era só isso também, era voltado o dinheiro por trás, que a Claro, gente com sabe, né? certeza. Ainda tá, né? Mas falei para eles, vocês hoje comem lixo. É verdade. Você E tem esse razão. lixo tá trazendo várias doenças pra gente, principalmente psicológicas. Já tem termos científicos que mostram isso. Que a depressão, o suicídio tem muito a ver com a alimentação. Com certeza. Eu morei durante 14 anos na Serra da Cantareira. E quando eu cheguei lá, me assustei como as pessoas matavam o gambá. Nossa. É verdade, porque eles jogavam o farol e ele parava, eles atropelavam. Quantas vezes eu briguei? E eles achavam que era um rato. Sim. Né? A gente tem a questão aqui dos marsupiais, né? A gente tem esqueci o nome do animal. Capivara? Não. Não, capivara não, um marsupial. Eu até tava falando com você esses dias, né, Luizinho? Mas acabei esquecendo. O pessoal tá matando ele porque acha que é um rato. Sim. Mas ele é um marsupial. Né? Então vamos pegar a questão aqui. A gente tá tendo uma degradação ali no Morro do Piolho. Hoje Aliás, mesmo, era isso que eu queria. Era um dos pontos que nossa região aqui da região de Itabuão, Eu vindo pra cá com os meninos, eu fiquei perplexa, porque tá pior. Ocupação. Tá tudo derrubado. E ali, aquele lado do Tabuão, é a que tem mais área verde. Né? Ali o Parque Laguna, né? Então, esses marsupiais, né? Ele vem para querer, né? Sua moradia, o seu alimento. Ele vai atrás disso. Vai se alimentar. Vai se alimentar. Ele não quer prejudicar. Ele tá perdendo o habitat dele, né? Ele tá perdendo o seu cantinho. Então, ele vai atrás disso. Exatamente. Né? E as pessoas têm que ter essa consciência. Elas acham que o animal, ele vai te atacar porque ele quer atacar. Não. A gente não... Vamos colocar assim, a gente não bate no outro porque se sente ameaçado. Então, é a mesma coisa o animal. Ele só vai atacar se ele se sentir ameaçado. Verdade. Né? E você acha que aqui em Tabuão, né, você percebe essa ocupação, não é uma ocupação organizada, né? Não é uma ocupação que tenha regras, né? Porque os caras chegam e vão tomando conta. Primeiro, é um morro. Você já vê que é um morro. Que não tem condições. Depois tem essas tragédias que acontecem. Né? Aí tem as tragédias de deslizamento, cai, e aí a Defesa Civil vai lá na hora que está construindo. Exato. Eu não ponho a culpa só na civilização. Não. Claro. Né? Mas eu ponho também a culpa no órgão público. Exato. Né? Uma fiscalização mais rígida, então, que dê orientações melhores, né? Não fiscaliza, não chega, não orienta, né? Ou faz alguma negociação, né? Por que o nosso Brasil, que é um país rico em fauna e flora, a gente não consegue se adaptar? Não consegue viver junto com a fauna e a flora. Exato. Você vai para outros países, vamos pegar o Japão. Eu fui para o Japão. Você conheceu o Japão? Conheci. Como é que foi esse momento aí? Eu fiquei incrédula. Eu achei que eu estava em outro mundo, gente, de verdade. Porque não tem é extremamente florestado. Eles têm respeito à natureza. Exato. Eles não sujam por quê? E é um território pequeno. Pequeno. Não é verdade? E eles não destroem. Eles tentam fazer o máximo possível de construir com aquela árvore lá. E por que nós temos que destruir? Tem que começar a ter esse trabalho de consciência, né? De que podemos ter essa junção, de viver junto com a natureza. Eles dão valor à água, né? Eles dão valor a tudo. Tudo, porque né? a água lá é escassa. Exatamente. Né? Aqui a gente vê o pessoal lavando a calçada, jogando água na calçada, lavando o carro na... É a nossa cultura, a novela do Tietê, que né, se estende aí há décadas, e a gente teve exemplo lá da Coreia, né, na Coreia do Sul, que conseguiram, né, despoluir um rio, o principal rio da cidade lá. Pô, por que não pega esse exemplo e traz para cá, né? A China mesmo, ela tá reflorestando, né, ali o seu deserto, porque, né, ela viu que a tempestade de areia estava invadindo as grandes cidades, né, as grandes metrópoles deles. E também uma causa hídrica, né, que eles não falam. Né? É o caso do nosso litoral brasileiro, está sendo ocupado, né? O mar está vindo, as dunas estão
tá vindo, e também tem outra questão de que não tá mais comportando a água potável para eles. Então a gente tem aí na Ilhabela que eles já estão vendo uma indústria para dessalinizar a água, tirar o sal da água para verdade. virar água potável, porque não dá mais água potável para a população que está lá. Pelo número de Então. pessoas que estão ali, não consegue. Não comporta. Não sei mais. se vocês conhecem Itaúnas. Itaúnas fica na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Sim. E quando eu fui para lá, muito tempo atrás, eu conheci a pessoa que causou esse desastre ambiental. Ele foi, e era uma cidade pequena. Então, quando eu fui para lá, as dunas tomaram conta. Você andava em cima da igreja, em cima do cemitério. Então, as dunas tomaram conta da cidade por causa desse desrespeito, né? Vamos dizer assim, com a natureza, né? Sim. A gente percebe também que a Nathalie é bem atuante, né, nessa área. Eu queria perguntar para você também em relação a essa questão da conscientização da população e as questões ambientais, principalmente o bem-estar animal, né, que a gente estava falando antes da gente começar nosso episódio aqui. Quais são as principais ações hoje que você realiza para alcançar esse público aí? Então, eu ajo mais na área da educação mesmo, né? Com a galerinha, né? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. E dentro da comunidade que eu vivo ali, né? A minha família, o pessoal da igreja, né? A gente conversa mais e aborda sobre isso, né? Sobre essas questões, o bem-estar animal. Para que você vai ter um animal? Acho que é um outro trabalho que tem que se fazer, né? Se você tem um animal, você tem que saber se você vai cuidar. Não é cuidar só dando ração. Exato. Mas é cuidar, dando um amor, dando um carinho, dando um lugar específico para ele dormir, né? Eu acho que a gente ainda vive a humanidade ainda ela é meio animalesca, né? Sim. Ela vive aquela coisa antiga de que o animal precisa trabalhar para ele. Exato. Né? Porque não existia, né, a educação, Isso. né? Hoje a gente tem a tecnologia. Né? Hoje tem a educação para saber que tudo bem, um cavalo ele consegue fazer o seu trabalho, mas ele tem um certo peso para fazer esse trabalho. Ele precisa de um cuidado. Ele precisa de uma alimentação. É a mesma coisa do cachorro. A gente viu aí na pandemia. Todo mundo pegou, porque precisava para si, né? Alguém suprir a sua necessidade. Depois, né? Agora, larga. Exato. E, ó, Nathalie, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho 3 cachorros que eu resgatei. 3. Eu fico indignado. Claro, eu respeito quem vai lá, compra um cachorro. Mas se ele soubesse como que é feito com esses cachorros, que aquela fêmea, do jeito que ela é maltratada, sim, que ela fica ali para produzir, sim, ter filhotes para depois vender, eu acho terrível. Eu vi há pouco tempo que teve uma lei que estava proibindo. Até lá no Embu existem as feiras que vendem, né? Bem lembrado. Embu tem bastante, então, é verdade. A última vez que eu passei lá, eles ainda estavam vendendo. Então, não sei se essa lei vigorou, né? Que era uma lei que estava proibindo qualquer estabelecimento vender cachorros por conta disso, né? Os criadouros, eles não esperam o ciclo de cria da fêmea. E aí ela acaba perdendo até as suas sensibilidades e fica, às vezes, até tetraplégica, né? Não consegue andar mais. Ainda ou falando, desenvolve o câncer de útero, né? E depois é sacrificado. É sacrificado. Porque o homem vê como negócio. Ainda falando dessas questões aí que você falou, né, da nossa contaminação através dos alimentos que a gente come, e uma das contaminações que a gente está percebendo aí também através de estudos é o consumo excessivo de proteína animal, né? E eu estava ouvindo uma entrevista agora há pouco na 89 aqui de um cara empreendedor, e ele é vegano, e ele tem uma empresa vegana porque ele sentiu a necessidade, né, de produzir alimentos mais saborosos, né, ficassem mais palatáveis aí para o pessoal. E ele estava falando sobre isso. Ele falou, eu sempre fui uma pessoa muito atenta a essa questão, né, do maltrato com o animal, e eu resolvi partir para essa área, né, pensando nessa questão também. E a gente está caminhando aí para um futuro, né, meio tenebroso em relação a isso, né? Já diz as pesquisas que também do fator do aquecimento global é o excesso da alimentação carnívora, né? Exato. Então, você cria mais o bovino, o gado aí para se alimentar. Os pastos, né? Então, você vê Mato Grosso do Sul, não sei se vocês conhecem, eu conheço Mato Grosso do Sul, é triste, virou tudo pasto ligado, entendeu? E isso é um prejuízo. Agora, Nathalie, fala pra gente, você é daqui de Taboão. Eu moro aqui há 10 anos. 10 anos aqui em Taboão. Mas minha avó mora aqui há mais de 30 anos e fui criada aqui, né? Então, você conhece um pouquinho da cidade. Sim. Você vê alguma ação que possa ajudar, uma ação
pensando realmente na natureza? Você percebe alguma coisa? Não E vejo. o que Do você poder público, poder instituição. público, Não. né? Fala para nós que está ali assistindo, o que você acha que poderia ser feito, né? Porque a gente tem que ter pessoas pensando para o bem-estar de todo mundo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. O que você daria de sugestão? Principalmente, né, se isso tem um investimento grande, né, financeiro, ou se não depende mesmo de uma conscientização e a partir daí, né, ter outras iniciativas, né? Eu acho. E até para saber se hoje a nossa água de esgoto é tratada, nem sei mais. Nem me fale. Então, que é outra coisa que é uma preocupação. Tá aqui, ó. Exatamente. Então, eu acho que depende das duas vias, tanto Tá. pública quanto cívica, né? Exatamente. Primeiro, porque a nossa cultura, né? O brasileiro ele não tem muito essa cultura de reciclagem, Uhum. É verdade. de um bem-estar, né, vamos ver, natural, né? A gente não tem essa cultura. Então, se a gente for nas comunidades carentes, a cultura é a sobrevivência. Uhum. Não vai pensar muito nisso. Não Tá. tem nem tempo para pensar nisso, não né? dá, né? Então, eu acho que a gente podia, o poder público, junto com a comunidade, desenvolver desenvolvimento de né? Ecofeiras, né? Essas reciclagens, né, que a gente tem aí, que a maioria do pessoal tem o dinheiro pela reciclagem. Sim. Tá, é verdade. Né? Muita gente vive disso. Isso, mas ele pega a latinha, pega o cobre, que é o mais caro, Exato. e vende ali, tá bom. Mas é ali a visão dele. E as outras visões? Eu acho que seria legal criar uma comunidade. Ah, essa senhora, ela é boa em alimentação. A gente pode pegar a casca de uma melancia, fazer uma geleia. Olha né? só. Dá Exato. para fazer com maracujá. Você só vai tirar a casca dele, mas a polpa, tudo aquilo lá dá para fazer uma geleia, uma Casca produção. da banana. Casca da banana. Então, já diminui o descarte de alimento. Ou aquele alimento, excesso de alimentos, vira uma compostagem. Uhum. Onde essa compostagem também pode gerar energia. É verdade. Se gera energia através da combustão, da fermentação desses alimentos. Isso já é cientificamente... países como a Alemanha já usa isso como energia. Se eu não me engano, acho que em alguns lugares do Paraná já tem também, né? A energia através dessa combustão dos alimentos, né? Também na vestimenta, hoje existe com PET, né? Existe alguns tecidos que dá para você refazer, né? Ou se não, a tal da cultura agora que é a roupa rotativa, né? Que eles falam, que é os brechós, né? Fazer isso, né? Existe pessoas que fazem vassouras com PET. Olha quantas sugestões a Renata está dando aqui. Nós participamos da Brasil Promotion, que é uma feira, né, que começou voltada para brindes, e muitas empresas hoje fazendo através da casca do coco, né? Isso, exatamente. E ele é biodegradável, né? Depois de um tempo ele acaba indo para a natureza e não vai afetá-la. Outra coisa que eu também estive vendo no interior, que hoje eles estão voltando muito para energia solar, estão incentivando. Você não acha que falta um incentivo e que possa ter um custo? Porque você montar, ter na sua casa energia solar não é barato, é caro, Não é caro. é muito alto, né? Uhum. Mas o retorno, se a pessoa que tem condições, ela tem um retorno rápido do que ela investiu. O que você acha que poderia ser feito nessa questão? Porque a energia solar está aí, né? Não só a energia solar, mas temos outros. Várias energias a gente tem, né? Eu acho que seria um projeto bacana. Existem universidades aí brasileiras, né? Principalmente nordestinas, que elas têm materiais reciclados que fazem, né, essa energia solar também. Então, a população ela não pode ter esse gasto. O que podemos fazer? O que podemos utilizar que a natureza nos dá para gerar essa energia limpa, né? Então, na questão... Claro que isso seria numa questão mais no período de verão, mas o pessoal no norte e no nordeste usam a PET, cortam e fazem telhados. E aquilo ali vira uma lâmpada natural. Isso Olha foi só. muito legal. Eu vi esse projeto. Tem esse projeto. Tem até um projeto de uma casca de uma planta, que eu esqueci também o nome dela, que ela limpa a água. Caramba. A água vira potável. Caramba. Não existe vários projetos, só que infelizmente, por questões de interesse, a gente sabe que não é colocado.
né? O vento, né? O vento, Energia eólica. energia É, eólica. Que no Nordeste funciona. E você sabe que quando eu estive viajando por lá, você vê aquelas torres enormes naquilo lá, Uhum. e o cara paga por aquilo lá, para aquele dono daquela terrinha, vou te dar energia só. Isso aí, você já Sim. paga uma miséria. Uhum. E você vê, até nisso os caras se aproveitam das pessoas mais humildes. Né? Ah, sim. Então são Acho- ideias que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que o Taboão precisa trabalhar muita coisa. É. É uma cidade, é um município muito populoso. É a maior, né, cidade o do maior. Brasil em índice. Você vê aqui, os grandes parques que tem são 2, que é o da Hortência, que ainda é arborizado, mas você vê que está num lado largado, Que triste. né? Mas é no lugar onde tá as pessoas mais com uma classe A ali, né? Uma classe... E a gente tem o Parque Inocópio, que eu quero até falar para o nosso prefeito, os futuros prefeitos, que ali precisa ser fechado num horário bom, né? Verdade. É mesmo. Eu moro ali do lado e fica aberto madrugada. Nossa. É mesmo. E Aberto. aí tá aberto a tudo ali. Aberto a tudo. Eu Meu vou Deus. caminhar lá de manhã e encontro coisas que eu não gostaria de encontrar. Meu Não vou Deus. dizer aqui. Imagina criança, né? Então, Aí né? tá um recado, ó. Tá um É. recado importante para quem aberto- for o futuro prefeito aí. É aberto. 10 horas eu passo, 11 horas da noite eu passo e tá aberto. E Uhum. você imagina o que acontece lá dentro. Meu Sim. Deus. que Entendeu? tristeza. Eu acho que deveria ter um horário para fechar ali. É perigoso. Né? Mas seria- assim, enquanto a gente está com um tempo aqui quase já esgotado, já tamo infelizmente, né, que o papo aqui tá bom, aí. Tem como aquele, sempre. como é que você fala que não falou? Vamos fazer que um pena. efeitinho lá. É. Mas eu queria que, já que o poder público também não tem essa iniciativa, às vezes não tem as empresas, você, enquanto profissional do meio, que você daria como sugestões de hábitos, né, digamos assim, ecológicos para as pessoas? 3, pelo menos, hábitos assim que a pessoa poderia ter e implantar já dentro da sua casa para tentar mudar a realidade aqui, né? Pelo menos o nosso Tabuão, né? Começa por aqui. Vamos começar por aqui. Eu acho que já começa com o consumo alimentar, né? Tá. Uhum. A gente saber o que vai comer, não comprar em excesso, né? Para poder não ter tanto descarte, Tá. né? Vai pro lixo, vai pro lixão, vira churume, polui nossos lençóis freáticos e assim vai, né? Então acho que é primeiro ter a consciência do que vai comer. Uhum. E Né? tomar muito cuidado, que a gente percebe, a gente anda pro Taboão, às vezes naquela esquina, jogando um monte de lixo e Nossa. largando ali. E largando. Que isso é uma falta de respeito. Hoje mesmo, no caminho estava com a minha esposa, eu vi ali do lado de uma padaria, né? Jogando um monte de lixo, saco aberto, entendeu? Olha só a situação. Sim. E aí vem ratos, aí vem Rato, doenças, aí... A outra é a importância da nossa água, né? Exato. Às vezes você pode varrer e não precisa lavar, né? É, Ou tentar. Eu sei que nem todos têm essa consciência, mas às vezes dá para reutilizar a água da chuva, né? outra coisa interessante. Para ó, eu vi. limpar É. o seu quintal, o seu carro, né? Aguar até as plantas, por que não? Sim. Alguns condomínios já têm essa reserva. Essa reserva. Mas aí, Marcos, olha Peraí, aqui. tem mais uma, né? Tem mais Pelo uma? menos mais Tem uma. Opa! A outra eu acho que é ter a consciência de que, pelo menos, se você tem uma árvore, né? Ou um cantinho verde, preservar ela. É. A árvore é tão bela, né? Ela dá o oxigênio pra gente e ainda florir. É. Num Coisa lugar linda. pequeno. Eu acho assim, eu aprendi muito com a natureza, porque em pequenos lugares ela luta para sobreviver, É verdade. né? Ela mostra pra gente o quanto ela é tão importante e a gente não dá esse devido valor. Aliás, tem que usar o exemplo do passarinho do incêndio da floresta. Você conhece, Marcos? Incêndio da floresta, que Não. tinha um passarinho que voava até o lago e pegava com o biquinho e ele voltava e jogava no incêndio. O incêndio acontecendo. Vira o leão, que é muito mais forte, muito maior que ele, e fala: você acha que você vai fazer alguma coisa? O passarinho vira para ele e fala assim: cada um fizer a sua parte, logo, logo esse incêndio está resolvido. Um exemplo tão simples Sim. assim que Eu podia acho ser de que todos. se a humanidade ela começasse a observar a natureza e se baseasse pela natureza, acho que o nosso mundo seria diferente. É isso Ela aí. explica Porque a gente muito. está sempre olhando, né, pro presente. É legal você viver o presente, mas olhando para o futuro, principalmente com ações, né, voltadas para o meio ambiente, o consumo consciente, enfim. Foi muito legal esse bate-papo, né, professor? Aliás, só trouxe coisas boas, Sim. né? Espero que as pessoas possam absorver o que a natureza passou para a gente aqui e que a gente possa fazer o nosso mundo melhor. A gente está no mundo tecnológico, né? É interessante você acompanhar as tecnologias, tudo, mas também ter esse olho voltado para o meio ambiente, que é onde a gente está vivendo, né? A tecnologia vem para agregar, mas sem o meio ambiente, sem água, sem o alimento, né, na nossa mesa, a coisa não funciona.
Eu queria que você vendesse o peixe agora, falasse do seu curso, deixasse suas mídias sociais aí para quem quiser te acompanhar, te seguir também, né? Então, aqui na Unip, né, com o Luizinho, eu sou tutora do curso de biologia. Então, pessoal que quer mudar aí o nosso destino, né, vem fazer biologia não só para a causa ambiental, mas a biologia ela é ampla, ela trabalha todas as áreas de direitos, as áreas tecnológicas, farmacêuticas, saúde, ambiental, tudo. É uma área muito ampla, né? Então, dá para se desenvolver bem, né? E a gente se torna uma pessoa bem melhor, sabia? Exato. Com o curso. É isso aí. Quem quiser te seguir, Instagram. É Nathalie, _ 23 Duran. Estamos colocando aí no GCzinho, né? Né, Gui? Beleza. Então, é isso, né? Eu acho que o estudo também, não vou falar só como bióloga, mas qualquer estudo, né? A educação abre espaço, nos torna pessoas melhores, né? Para a gente compreender o meio que a gente vive, como as pessoas se interagem, né? Então, a educação é tudo aí, né? Até não é fazendo propaganda, não é nada, mas a gente tem um exemplo aí, o Gil do Vigor, que ele fala muito da educação. É verdade. A trajetória dele, né? E outros que a gente tem aí por fora dos bastidores. Né? É verdade. Então, quer dizer, o grande desafio é o que está dentro da gente. Se você acredita em você, você consegue chegar em qualquer lugar. Né? Isso aí. E Fechamos? Vamos mandar nosso tradicional. Um brinde aqui. Nós temos um tradicional brinde. Saúde. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E que uma natureza melhor, né? Que possa o pessoal cuidar da natureza. Obrigado mesmo, viu, Nathalie, pela sua participação, ter aceito o nosso convite aqui. O professor já estava, né, nessa conversa aí há algum tempo. Estamos no 4º episódio apenas, mas olha, realmente está sendo muito gratificante para a gente aqui, aprendendo muita coisa, né? Que em anos eu estou com 5.6 já me entregando aqui, mas a gente acaba não percebendo, não tendo essa percepção e também não tendo muito acesso, né? Sim. Às vezes, como você falou, também sou de humanas, né? A gente às vezes foca muito só no humanas, mas a gente, enquanto humanas, também tem que saber de diversos assuntos, até para poder bater um papo assim com pessoas muito experientes como você, né? E aí, sempre as portas vão estar abertas aqui no nosso Trocando Ideias, tá? Obrigado pelo convite, né? Exato. E quem tiver interesse de participar do nosso programa... Exatamente. Vamos vender o nosso peixe agora. Afinal de contas, agradecer nossos patrocinadores, exatamente, né? Tá aí, ó. Trocando Ideias, nosso podcast, nosso 4º episódio. Esperamos que nos próximos aí tenham mais pessoas interessantes, como os que a gente já tem recebido aqui. E vou vender nosso peixe também, né? No Instagram, Ecos Estúdio SP, facebook.com/ecosstudio, Ecos é ECHOS, né, para quem está só ouvindo aí no Spotify. Nosso site, ecosstudio.com.br, também com ECHOES, estúdio com ESTUDIO.com.br. E o nosso zap, se você quiser dar uma sugestão de pauta, quiser participar aqui conosco, é o 11 99172 8716, repetindo 99172 8716. Fechado? Fechado. Trocando ideias com o Marcos Dias e o professor Luizinho. Obrigado mais uma vez, Nathalie. Até uma próxima oportunidade. Esperamos os nossos colegas aqui que estão nos bastidores, né? Nos nossos próximos episódios também. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.